Boa noite a todos. Eu sou o professor Marcos de Gonzac e vamos falar hoje sobre os avanços da pesquisa genética no transtorno do espectro do autismo, também conhecido como TEA. Eu sou biomédico, pesquisador, mestre em genética molecular e doutor em biotecnologia, sou geneticista da Secretaria de Saúde e professor de várias instituições e do mestrado em genética MGN. Bom, quando a gente fala sobre autismo, o transtorno do espectro do autismo, primeiramente a gente precisa passar algumas conceituações. O autismo, ele é um distúrbio neurobiológico que afeta 4 vezes mais homens do que mulheres e tem apresentado nas últimas décadas um aumento crescente. Tem relatos de algumas décadas atrás, um caso para cada 2.500 nascimentos e rapidamente foi crescendo e temos dados que colocam que provavelmente estaríamos chegando provavelmente em um caso a cada 59, algumas literaturas mais recentes, 1 para 53, 1 para 50 nascimentos. E isso faz com que muitos pesquisadores consideram que estaríamos passando por uma epidemia de autismo. O que seria de fato o autismo, ou transtorno do espectro do autismo? Quando a gente fala do transtorno, ele é caracterizado, definido, conceituado pelo DSM-5, que é o Manual de Transtornos Neurológicos, Manual Estatístico de Transtornos Neurológicos, da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que coloca que o TEA apresenta basicamente 2 ou 3 condições alteradas nessas crianças. Condições que envolvem a comunicação, a interação social e o comportamento. No DSM-5 foi juntada a parte de comunicação e interação social, que eles chamam de comunicação social. Mas para ficar mais didático, vou separar os 3 eixos para a gente poder entender melhor. Primeiramente, o que seria a comunicação? A comunicação é um processo de codificação e decodificação de uma mensagem entre um emisor e um receptor. E no transtorno do espectro do autismo, existe uma pequena alteração nesses processos de comunicação, de tal maneira que quando a gente comunica uma mensagem A, ela acaba não sendo compreendida da forma adequada no seu receptor, no autista, que vai acabar muitas vezes entendendo de uma forma truncada ou às vezes não conseguindo decodificar aquela mensagem. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente fala de figuras de linguagem. Por exemplo, nesse reality show que está tendo uma discussão e um rapaz fala para o outro: cansei de ficar engolindo sapo. Todos nós conseguimos entender qual que seria essa figura de linguagem, né? Ou então não vou levar desaforo para casa. Mas o que seria talvez uma visão de uma criança com TEA, a compreensão disso? Provavelmente ele vai criar uma imagem mental de engolir sapo, seria essa definição, e obviamente não foi essa mensagem que quis ser transmitida. E além disso, quando a gente fala de comunicação, que acaba sendo truncado no transtorno, a nossa comunicação ela não é só verbal, ela é também vocal e não verbal. Muitas vezes a mãe, por exemplo, está chorando e fala: não, estou bem. E dá para ver que existem alterações na compreensão. Eu não consigo decodificar uma comunicação vocal, uma comunicação não verbal, igual a face, como que a pessoa se expressa, se ela está com raiva, uma fase de raiva, de tristeza. E também a questão da vocalização. Muitas vezes quando a gente vai colocando uma frase, a gente vocaliza para dar uma entonação, para dar um peso maior em algumas situações, e isso acaba também não sendo bem decodificado em crianças com TEA. Além de ter um problema de comunicação, acaba refletindo também, de certa forma, no problema da interação social. O que seria interação social? Se eu colocar essa imagem, a gente consegue perceber que essas 2 crianças não estão dizendo nada, mas estão interagindo, obviamente, de alguma maneira. Existe uma forma de comunicação, inclusive pelo olhar, que acaba gerando um processo de interação essas 2 crianças. E no transtorno do espectro do autismo, TEA, muitas vezes essa interação social acaba sendo bastante reduzida. E isso a gente consegue perceber, inclusive, com alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, é comum a gente perguntar: seu filho costuma apontar? Porque o apontar é uma forma da gente demonstrar o nosso interesse sobre algo ou sobre alguém, para alguém.
Então é um processo de interação. Criança autista normalmente acaba não apontando. Outra coisa que é muito importante é que é comum que crianças com transtorno acabam não imitando. E o processo de imitação é um processo de aprendizado, é um processo de sociabilização. A criança ela vê outras crianças, outras pessoas fazendo, e ela acaba tentando replicar isso aí. E acaba gerando, obviamente, um processo social nesse mecanismo. E a gente costuma perguntar também para os pais, seu filho costuma imitar, por exemplo, manda beijinho, dá tchauzinho, e não, pior que meu filho não faz isso. Então a gente começa a perceber que existem alguns pontos específicos nos processos de interação que acabam não sendo percebidos nessas crianças com transtorno. E por que isso aconteceria? Por exemplo, se eu colocar para vocês, dentro de uma visão, o que seria essa imagem? Muitos de vocês vão me falar, isso é uma janela. E às vezes quando a gente pergunta para uma criança com TEA o que ela está vendo, ela fala, um quadrado. Aí eu pergunto, ela está certa ou está errada? O que ela está vendo não deixa de ter um quadrado. Então, de certa forma, ela está certa. Ela conseguiu ver o todo, mas ela interpretou uma parte desse contexto. Então, não existe um erro em si. Existe só uma forma diferente de enxergar o mundo. E isso faz com que também muitas dessas crianças, por não compreender o mundo, às vezes, da mesma forma que a gente compreende, não quer dizer que elas estejam erradas, muito pelo contrário, elas acabam fugindo um pouquinho do que elas estão vendo ao seu redor. E muitas vezes ficam olhando para um ponto, no meio do nada, aparentemente nada, que a gente fala que essas crianças costumam ter um olhar difuso. E isso é importante de destacar, que nesse contexto, muitas crianças autistas conseguem perceber o mundo ao seu redor de uma forma muito mais intensa do que nós conseguimos perceber. Existe um problema na questão dos inputs cerebrais, das entradas sensoriais em crianças com TEA, que são às vezes muito mais intensas do que as nossas. Imagina uma pessoa que consegue receber uma quantidade de informação muito superior à nossa. O nosso cérebro ele costuma criar filtros. Enquanto vocês estão me ouvindo, às vezes tem barulho de outras coisas ao redor de vocês, mas vocês acabam nem percebendo. Muitas vezes, alguns de vocês talvez estejam sentados agora, ou deitados, e ao estar sentado eu consigo sentir o peso do meu corpo sobre a cadeira. Mas enquanto eu não falo isso para vocês, muitas vezes vocês não estariam nem percebendo, mas nós temos recepções sensoriais da temperatura, da luminosidade, dos sons externos, só que o nosso cérebro consegue frear e separar isso aí. Em crianças com TEA, geralmente eles não apresentam esses filtros, eles recebem todos os estímulos sensoriais ao mesmo tempo agora. Isso sobrecarrega muito o cérebro e muitas vezes eles buscam fugas desses estímulos sensoriais, olhando para um ponto vazio, olhando para nada. Às vezes, quando tem muito som, muita luz, eles tampam o ouvido, fecham os olhos. É uma situação muito comum no TEA. E esse excesso de estímulos ambientais faz com que essas crianças tendem a fugir desse meio excessivo em inputs sensoriais e acabam se isolando. Então, muitos pais vão falar, nossa, meu filho não gosta de ficar onde tem muita gente. Isso é normal devido ao excesso de inputs sensoriais. Além de problema de comunicação e de interação social, a gente consegue perceber também comumente uma alteração em termos comportamentais em vários aspectos. Por exemplo, é muito comum falar, meu filho costuma ficar só num objeto e ficar olhando fixamente por muito tempo nesse objeto. Enquanto eu fixo no objeto, eu deixo de perceber às vezes outras coisas que estão ao meu redor que estariam sobrecarregando o meu cérebro. Sobrecarregando no sentido de um excesso de inputs sensoriais. Então, fixando, eu acabo delimitando um pouquinho meu foco e não sobrecarregando tanto. Além disso, a gente vê algumas estereotipias, algumas manias, como uma mania de enfileirar objetos, pega carrinhos de brinquedo e vai enfileirando. Essa criança organizou seus brinquedos e, se a gente observar bem, parece que até tem uma ordem decrescente de tamanho. Isso também de uma criança autista, e se a gente perceber bem, todos os bichinhos estão relativamente organizados. Se vocês observarem com atenção nessa imagem, talvez um dos objetos chame a atenção de vocês, porque aparentemente ele estaria em uma posição errada. Não sei se vocês conseguem perceber se tem um objeto que estaria fora da sua posição adequada.
Mas se a gente observar bem, vocês vão ver que tem um jacaré verde ali, que ele está posicionado de uma forma lateral. Mas o jacaré, ao contrário de vários outros animais, ele tem um olhar lateral. Quando a criança dispõe o jacaré de lado, ele acaba olhando de frente para nós. Então, às vezes, é a forma com que nós enxergamos o mundo, talvez que esteja diferente, que esteja até mesmo errada, e às vezes essa criança, na verdade, ela acabou acertando na sua conceituação de organizar esses brinquedos. Quais crianças vocês conhecem que vão para a sala de mantimentos para organizar as latas? São uma criança com um transtorno que foi lá e ficou incomodado com o posicionamento das latas e começou a querer organizar. Quando as coisas estão organizadas, tudo no seu devido lugar, o cérebro processa muito mais facilmente, né, a gestão espacial desse ambiente. Então isso é comum a gente perceber também. Crianças com transtorno gostam de tudo, geralmente numa mesma posição, bem organizado, e facilita muito o processamento cerebral. E aí muitos pais vão chegar e vão perguntar: doutor, eu acho que minha criança ela tem um transtorno, ela não gosta que encosta, ela não gosta de interagir, ela prefere ficar isolada, ela se incomoda com várias situações. E, obviamente, nesse processo de triagem, a gente consegue perceber algumas coisas. Elle a trouvé son petit jeu. Qu'est-ce que je fais là? Il fait par imitation. Não sei se vocês perceberam, mas a médica estava tentando chamar a atenção da criança, que tinha uma suspeita do transtorno, porque ela não interagia e principalmente ela não verbalizava, uma criança que não consegue construir palavras, formar frases, até um problema de verbalização. Só que essa criança, se vocês perceberem bem, ela acabou tendo um processo de interação com a médica. Ela interagiu e ela comunicou a sua maneira, né, com sons. Se essa criança conseguiu interagir, conseguiu comunicar, a probabilidade dela ter o transtorno foi sendo reduzida. E na prática, a gente sempre frisa que é muito importante o diagnóstico precoce de crianças que têm um transtorno, porque frente a esse transtorno, o diagnóstico precoce possibilita uma intervenção precoce. E essa intervenção precoce e adequada consegue controlar melhor o avanço do transtorno, estabilizar e, em vários casos, regredir vários sinais e sintomas presentes nessas crianças. E uma coisa interessante, principalmente quando a gente aborda a parte de pesquisa genética, a gente sempre faz uma dicotomia entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico etiológico. Sempre que a gente fala de autismo, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, um médico, um especialista vai lá, verifica que ele tem uma tríade autística, tem problemas de comportamento, problemas de interação social, problemas de comunicação, fala, clinicamente essa criança ela tem um transtorno. Mas existe uma outra preocupação de saber por que essa criança tem um transtorno e a gente percebe um peso genético muito forte nessas condições. A maior parte dos estudos conseguem colocar uma taxa de concordância relativamente elevada, por exemplo, taxa de concordância em gêmeos monozigóticos chega a 92%. Nós temos vários casais que têm filhos, às vezes casais que têm 3 filhos e os 3 têm um transtorno. Então, a gente consegue perceber que, de fato, parece haver um peso genético bastante significativo. Nesse sentido, a maior parte dos estudos tem pesquisado para verificar se essas crianças que têm um transtorno, o que elas teriam de diferente. E, quando a gente trabalha com o avanço da pesquisa em genética, a gente consegue colocar cada vez de uma forma mais significativa a participação do nosso material genético na etiologia do autismo. O que nós temos hoje de uma forma mais convencionada? Hoje, toda vez que tem uma criança com um transtorno, existe uma sequência de exames que podem ser solicitados, como, por exemplo, a parte de exame de cariótipo, para verificar se os cromossomos daquele paciente apresentam algum tipo de alteração. Só que em menos de 10% dos casos, consegue perceber uma alteração de natureza citogenética, de natureza cromossômica. Existem alguns casos ou algumas alterações cromossômicas mais comuns, como microduplicações no braço longo do cromossomo 15, microdeleções no braço longo
do cromossomo 22, mas isso representa uma fração muito pequena dentro do contexto da quantidade de crianças que têm o transtorno. Então, mais de 90% dos casos não apresentam alterações citogenéticas, alterações cromossômicas. E aí vem a necessidade de fazer pesquisa em termos moleculares, para adentrar dentro da genética molecular, para saber exatamente o porquê dessas crianças terem essas alterações. Hoje as pesquisas indicam que existiriam mais de 649 genes relacionados direto ou indiretamente ao transtorno do espectro do autismo. O FMR1, que cursa com uma outra condição clínica, que é a síndrome do X frágil, na qual metade dessas crianças com X frágil também vão desenvolver um transtorno do espectro do autismo, é um dos genes comumente encontrado, mas existem centenas de genes envolvidos. E em pesquisa genética, a busca para conhecer esses genes, entender os mecanismos moleculares, tem crescido cada vez mais, mas através de ferramentas adequadas para essa busca de fato. Hoje a gente sabe que o nosso genoma é um genoma gigantesco, um genoma diploide, tem mais de 6 bilhões de nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, e pesquisar um genoma é uma coisa de fato bastante complicada. Mas hoje, com o avanço de várias ferramentas dentro da genética molecular, como o uso de chips de DNA ou ferramentas de sequenciamento, a gente consegue entender melhor o genoma do paciente. Os chips de DNA são pequenas estruturas que contêm centenas, milhares de sondas para tentar reconstruir parcialmente o genoma da pessoa. E, por outro lado, as técnicas de sequenciamento, que já são bastante sedimentadas, conseguem verificar também sequência de nucleotídeos nos genes ou em um genoma de uma forma geral, quando é um sequenciamento completo, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, é um software chamado de Chess, no qual é de um paciente que tem um transtorno e que a gente tenta reconstruir, ou tenta perceber todos os genes presentes. Então aqui está vacinando no cromossomo 1, no cromossomo 2 e no cromossomo 15 o software indicou que existe uma pequena alteração, uma microduplicação no braço longo do cromossomo 15 e aqui estou passeando pelos genes conhecidos já dentro desse cromossomo 15, para síndrome de Usher, para esquizofrenia, para epilepsia, para várias outras condições, então nós temos vários genes já conhecidos. E aqui ele me indicou, para enxaqueca com aura, ele me indicou que nessa região, que seria uma subbanda cromossômica, que não dá para ver em exame citogênico convencional, olha a extensão muito pequena nessa área, e aqui encontrou-se um gene de suscetibilidade ao autismo com uma microduplicação. E a vantagem desse software, ele ainda linka com bancos de dados, igual ao MIL, por exemplo, para colocar todas as pesquisas em genética que já estão ali presentes quanto a essa mesma alteração encontrada no paciente. Por exemplo, aqui uma alteração no gene AUTS4, que tem várias literaturas que envolvem sobre esse transtorno. Hoje, as ferramentas de genética molecular, elas são extremamente precisas. É um paciente que tinha um autismo idiopático, não se sabia a causa, fez exame de cariótipo, não deu absolutamente nada, e com o uso dessa ferramenta foi possível encontrar de uma forma muito pontual o gene alterado para esse paciente, que isso pode ajudar inclusive em ferramentas para o prognóstico. Aqui é só para ilustrar também um outro paciente, que nesse paciente foi encontrada uma alteração no gene chamado de 7D2, é um gene presente no cromossomo 3, e esse 7D2 codifica para uma proteína chamada de proteína B ligada à antitina. É uma proteína que tem uma forte expressão no cérebro, não somente no cérebro, mas uma forte expressão no cérebro. E nesse paciente foi encontrada uma pequena alteração num códon, em vez de ter a sequência adenina, adenina, guanina, ele tinha uma sequência adenina, adenina, timina. Ele só teve uma alteração de uma guanina para uma timina no cromossomo 3, na posição 47.164.293. Vejam bem que nós temos uma precisão, uma exatitude de precisão da alteração que o paciente apresenta. Eu sei exatamente a posição que ele tem, em qual cromossomo que ele tem, em qual gene que ele tem, em que esse gene codifica, qual proteína esse gene codifica. Eu sei exatamente que ele tem uma alteração de uma única base, de uma guanina para uma timina,
Só que quando eu faço essa alteração, eu mudo o códon, mudando o códon, mudo potencialmente um aminoácido, ou faço um códon de parada, por exemplo, e nesse caso específico, né, deu uma alteração no sinônimo, uma mutação no sinônimo, um efeito deletério na função, na expressão dessa proteína, que tem uma forte correlação com o transtorno do espectro do autismo em vários outros estudos, que é o 7D2. Se a gente pensar bem em termos de pesquisa, a gente alcançou um avanço com uma precisão, imaginem vocês, em 6 bilhões de nucleotídeos, eu consigo identificar um desses 6 bilhões de nucleotídeos alterados, eu consigo fazer uma inferência das consequências dessa alteração e da sua correlação com o transtorno do espectro do autismo. O casal que tinha um filho com esse transtorno, que passaram às vezes anos sem saber o porquê, hoje com essas ferramentas a gente já consegue fazer uma identificação extremamente precisa. E saber fazer um diagnóstico etiológico não serve somente para ter conhecimento, apesar do conhecimento ser extremamente importante. A gente tem que pensar o que eu posso fazer agora ainda com essa informação. Se eu sei o gene alterado, eu posso pensar em algumas perspectivas, por exemplo. Se eu sei o gene alterado, eu sei onde ele está, onde ele atua, aí eu penso, é um gene estrutural, é um gene funcional? Dependendo do tipo de gene, é possível, às vezes, tentar corrigir o defeito, ou corrigir a via, suplementar essa via, ou alterar de alguma forma essa via, para corrigir o defeito genético presente nesse paciente. Então, eu sei onde ele atua, o que eu posso fazer dentro dessa via para alcançar o produto final, para corrigir ou alguma coisa nesse sentido. Essas novas terapêuticas são muito trabalhadas dentro de um novo conceito que é a farmacogenética. Então, fazer algumas terapêuticas gene específico frente a alterações gene específicas. Por outro lado, saber o gene alterado ele pode ser interessante, importante, de acordo com vários autores, para a testagem pré-implantacional. Isso é muito controverso, muito discutido, mas imaginem vocês, se a gente já sabe que tem um gene alterado dentro de uma família, será que seria possível evitar a recorrência desse gene alterado na família por testagem pré-implantacional? A gente fala muito de fertilização in vitro e hoje muitas clínicas já possuem um know-how, já possuem uma capacidade laboral para fazer a fertilização in vitro e a seleção pré-implantacional. Eu pego esse pequeno embrião, né, formado, e desse embrião formado, o que eu vou fazer? Vou fazer uma biópsia embrionária. Eu pego o embrião, tiro uma célula, 2 células, não vai fazer falta, porque ele é totipotente ainda, e dessas células que eu tiver retirado do embrião, eu faço extração de DNA e eu faço ali um sequenciamento, um chip de DNA. Ao fazer chip de DNA, o sequenciamento, eu vou saber quais alterações genéticas esse embrião tem. E dependendo da alteração, aí o casal vai pensar, implanta ou não implanta esse embrião se ele tiver com alguma condição genética. Existem várias condições que são extremamente complicadas, mas existem vários questionamentos também sobre quais características precisariam ser ou não selecionadas. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande no uso dessas ferramentas, porque senão a gente vai começar a selecionar características que talvez não precisariam ser de fato selecionadas. Obviamente existe toda uma legislação, existem questões éticas muito fortes nesse quesito, mas geraria uma outra discussão para um outro momento, quando a gente fala um pouquinho sobre práticas eugênicas, eugenômicas e eugenéticas, que é um novo conceito dentro da parte de pesquisa em ciências genéticas de uma forma geral. Mas a ferramenta, de fato, ela já existe. E essa ferramenta, se a gente pensar bem, ela pode ser utilizada para o bem. A gente sempre fala assim, seria como selecionar uma coisa que naturalmente poderia ter acontecido. Então, não está criando uma coisa nova, só está selecionando para evitar a recorrência de uma condição genética. E aí, a gente tem que ficar atento, né, nessas perspectivas que nós colocamos, sempre que a gente fala de um transtorno genético, o que a gente pode de fato fazer? O diagnóstico é importante, sim. Mas além de diagnosticar, sempre é importante a gente pensar o que eu posso fazer frente a essa pesquisa, frente a esse genoma alterado. Então a gente já colocou dentro da farmacogenética,
da seleção pré-implantacional, e tudo o que é feito, ele tem uma finalidade. Principalmente quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, a gente sempre fala, é importante triar adequadamente as crianças, ter esse olhar clínico para perceber um sinal de alerta, diagnosticar adequadamente, que é um diagnóstico clínico, e além do diagnóstico clínico, sempre que possível, fazer uma investigação genética. Conhecer o gene alterado facilita a compreensão do transtorno naquela criança, consegue fazer inferências de risco de desenvolver outras condições, como intolerâncias alimentares, risco de convulsão e várias outras condições que estão comumente associadas ao transtorno. E frente a isso também possibilita um tratamento cada vez mais precoce, cada vez mais assertivo para aquela criança, e tudo que é feito, ele visa somente tentar proporcionar para essas crianças um futuro cada vez melhor. É um assunto muito complexo, é um assunto muito longo. A gente poderia pensar talvez uma fala de um dia inteiro, de uma semana inteira, realmente, porque tem muita coisa para ser abordada. Pelo tempo que nós temos, tentei compactar ao máximo essa quantidade de informações para compreender o que é autismo, como que ele é diagnosticado, e uma vez diagnosticado em termos de genética molecular, o que pode ser feito posteriormente. E sempre que a gente trabalha com condições humanas, a gente tem que entender que a parte científica é extremamente importante. A gente tem que realmente colocar, estudar, pesquisar, mas para entender o autismo, a gente tem que também conseguir entender o paciente. A gente tem que abrir mais do que a mente. A gente tem que também sempre buscar abrir o nosso coração. Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Agradeço a todos. Fica o site para quem quiser mandar mensagem, fazer questionamento, precisar de mais informações sobre teste genético, sobre aconselhamento genético, sobre outras orientações. Podem mandar via site. Né? Meu site é profmark.com. Meu Instagram é @marcosdegonzac, e qualquer dúvida terei o maior prazer em responder. Agradeço a organização do Geneticum, organização muito bem estruturada, e fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Grande abraço e bom evento para todos vocês.